colegas plagederianos, os polos de apoio presencial, tutores, professores. Meu nome é Letícia Lima, sou formanda da primeira turma do Plageder, do Polo de Arroio dos Ratos, e primeira aluna egressa do Plageder a realizar o curso de mestrado no programa de pós-graduação em desenvolvimento rural, do qual me orgulho muito. Atualmente eu sou extensionista rural social na Emater de Charqueadas, um município da região metropolitana que fica a 60 quilômetros de Porto Alegre. Hoje eu estou aqui, colegas, para estar contando um pouco para vocês sobre a minha experiência na elaboração do meu projeto de pesquisa e no meu TCC, que eu acredito que todos vocês estejam já nessa fase, que é uma fase muito importante, reta final do curso, que é uma fase de muitos desafios, mas que é uma fase também de muitas realizações. Tenho certeza que vocês vão gostar muito na realização dos trabalhos de vocês. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Bom, a primeira coisa é a seleção de um tema. E esse tema, ele tem que ser um tema que vocês estejam com afinidades na escolha dele. No meu caso, eu escolhi um tema de muitas afinidades, principalmente porque eu escolhi ele relacionado à disciplina que realizei no início do curso, a DERAD 002, que era então sobre a evolução dos sistemas agrários. Por que afinidades? Porque a minha primeira graduação era em História. Então a escolha do tema tem a ver com as duas formações, a História e o Desenvolvimento Rural. E aí eu decidi então falar a respeito, falar e escrever sobre a história dos cultivos de melancia em Arroio dos Ratos. Por quê? Primeiro porque é meu município de origem, e segundo porque era um município que tinha uma história ligada à mineração e extração do carvão mineral, e que com o fim do ciclo da mineração, nos anos 50, século 20, passa a partir da agricultura, com o cultivo da melancia, a ter uma alternativa para o desenvolvimento local a partir então da agricultura. Então, a minha curiosidade, o meu problema era saber o porquê disso. Então, essa foi a minha fonte de pesquisa e inspiração para desenvolver esse trabalho. Então, a partir do meu tema, da minha pergunta, do meu problema, eu fui estabelecendo os meus objetivos para desenvolver essa minha metodologia de pesquisa e alcançar as respostas que eu tanto estava procurando. Então, eu queria, a princípio, caracterizar, analisar as origens e as perspectivas do cultivo da melancia em Arroio dos Ratos. Para isso, então, eu estabeleci a organização e a diferenciação dos diversos sistemas agrários que se estabeleceram no município de Arroio dos Ratos. A partir disso, então, percebendo em que momento surgiu a expansão do cultivo de melancia em Arroio dos Ratos e de que forma a expansão e a evolução desse cultivo se tornou um potencial para o desenvolvimento econômico da localidade. Para mim chegar a esses resultados e essas minhas análises e essas percepções de quando a melancia se tornou uma atividade importante para a localidade, como método de pesquisa, eu utilizei então as pesquisas de campo a partir de entrevistas não estruturadas, porque como a melancia era uma atividade recente na localidade, anos 50 e 60, boa parte dos atores sociais envolvidos ainda estavam vivos. Então eu tive sorte e facilidades para o desenvolvimento dessa minha pesquisa. Então eu entrevistei agricultores, técnicos, representantes de instituições envolvidas direta e indiretamente na produção da melancia. Também utilizei fontes de revisão bibliográfica sobre o assunto, consultas a fontes de dados de instituições que trabalhavam com estatística sobre a temática, fiz leitura de paisagem, registro fotográfico e uma forma de outra, então, com essa colcha de retalhos, eu fui reconstruindo e fui chegando, então, aos dados que me levaram à consolidação, então, de chegar às origens e à evolução da história do cultivo de melancia em Arroio dos Ratos, e que foi muito importante não só para mim, mas aquele sentimento de contribuir para a história agrária da minha comunidade. Então, uma resposta
para a construção da história, porque muitas pessoas da comunidade não sabiam por que tinha sido escolhida a melancia como uma alternativa de renda pós final do ciclo carbonífero. E isso foi muito bom, foi extremamente recompensador. Assim que eu finalizei o meu curso no Plageder, eu comecei a fazer então algumas cadeiras como aluna especial no curso de mestrado, do programa de pós-graduação, então na condição de ouvinte. E aí já no ano de 2013 eu prestei a seleção no programa, fui selecionada e comecei então a realizar o curso de mestrado, já fazendo as cadeiras ali obrigatórias e preparando a dissertação. E o tema da minha dissertação, o que teve de sequência em relação a tudo que eu já tinha feito antes, né? Seja lá no Plageder ou no meu curso de História. A localidade. Eu segui fazendo uma sequência de estudos sobre Arroio dos Ratos, porém com um outro tema, um outro enfoque, que foi trabalhar então as transformações socioeconômicas e ambientais da civicultura, ou seja, a partir do eucalipto e da acácia, e de que forma essas culturas modificaram o cenário na localidade. Por que isso, né? Na verdade, a civicultura, a acácia e o eucalipto já existiam. O eucalipto desde a época da mineração, se construía os trilhos de trem, os dormentes com o eucalipto. A acácia desde a década de 70 já existia em Arroio dos Ratos. Mas dos anos 70 e 80 e nas décadas seguintes começaram a se tornar um crescente em Arroio dos Ratos. E com a expansão da celulose se reverteu o jogo. Então eu começo a minha dissertação do mestrado justamente trabalhando essas transformações, ou seja, agora a gente não está mais falando que a melancia é a principal atividade mais importante. Agora tu tem o consorciamento da melancia com a eucalipto e a acácia, tu tem pecuária consorciado com eucalipto e acácia, e tu tem essas atividades se transformando em atividades preponderantes dentro do município de muito destaque. E por que isso acontece? E qual é o impacto dessas atividades, como é que elas transformam esse cenário dentro da localidade? E quem são esses atores sociais e as instituições envolvidas nesse processo? E para responder essa minha pergunta, esse meu problema e esse meu tema de pesquisa, é que eu utilizo então como referencial teórico a nova teoria institucional de Douglass North. E a minha metodologia de pesquisa para responder isso foi semelhante ao que eu utilizei na construção do meu trabalho de conclusão no Plageder. Foi uma pesquisa de campo, a partir então de entrevistas não estruturadas, ou seja, com atores que trabalhavam na melancia e consorciando com uma civicultura, ou pecuária consorciada com civicultura, técnicos, instituições, a utilização de fontes de revisão bibliográfica e instituições que trabalham com estatística, leitura de paisagem. Então esse foi o foco que subsidiou a construção da minha dissertação de mestrado. E a sensação de quando tu defende a tua dissertação de mestrado é dizer, olha, não acabou por aqui. 6 anos após a defesa da minha dissertação, e se a gente for fazer uma releitura dela, ela tem que ser atualizada, porque hoje a gente olha para a leitura, faz uma leitura de paisagem de Arroio dos Ratos, hoje a gente percebe pelo cenário, olha, não é a civicultura bambambam da história. Hoje tu tem a entrada da soja muito forte aqui no município. Então, quando eu finalizei a minha dissertação, isso eu deixo nas entrelinhas. Olha, quem sabe no futuro, porque a soja naquela época estava entrando aqui no município. E hoje a gente vê que realmente as áreas da soja têm tido um destaque muito grande aqui. Então é isso. Então confirma um pouco daquilo que o referencial teórico foi tratado, né? Que os agentes sociais, as instituições, elas têm muita importância para modificar um cenário, uma realidade local. Mas é isso que é o fascínio da pesquisa, do projeto de elaborar um estudo, né? De tentar responder uma pergunta e de ver que o estudo ele é algo que ele é inacabado, que ele precisa ser revisto, revisado, e a importância da pesquisa ela é fundamental e contribui muito para entender as dinâmicas de desenvolvimento rural e de desenvolvimento local. E é fascinante poder estar desenvolvendo esse tipo de trabalho. Eu desejo boa sorte nas pesquisas
e nos projetos de vocês.